Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais o que seriam os pensamentos automáticos e também o que seriam as crenças a partir da terapia cognitivo-comportamental. E se você não conhece essa terapia, não conhece essa abordagem, como ela funciona, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima para que você possa acessar, assistir e conhecer um pouquinho mais dessa abordagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino de notificação para que você não perca os próximos conteúdos. Nesse vídeo, inclusive, eu falei que a terapia cognitivo-comportamental trabalha em 3 níveis cognitivos, que seriam os pensamentos e as crenças, sendo essas crenças intermediárias e crenças centrais, que eu vou explicar um pouco mais aqui para você. É importante a gente falar que nem toda crença ela é necessariamente ruim ou desadaptativa, ou seja, algo que não seja saudável ou bom para você, porque pode ser que você crie ou que você tenha crenças que sejam boas e adaptativas em sua vida. Então vamos começar pelos pensamentos automáticos. O que é pensamento automático? É qualquer coisa que apareça em sua mente. Pode ser em forma de palavra, de imagem, lembrança, foto. A questão é, ela sempre aparece imediatamente, de forma espontânea. Para você ter uma ideia, um pensamento, ele dura cerca de 3 milissegundos. É algo muito rápido. Então, ao longo do dia, nós podemos e temos vários pensamentos. E esses pensamentos, eles aparecem a partir da sua história, da sua experiência de vida. Basicamente, é a interpretação que você tem diante das coisas que acontecem com você ao seu redor. As crenças também seriam pensamentos, só que de forma mais enraizada. A crença intermediária, ela também é um pensamento, só que um pouco mais rígido que os pensamentos automáticos. E geralmente as crenças intermediárias, ela vem em forma de se e então. Depois eu vou trazer um exemplo para que eu possa explicar melhor como que seria isso. E essas crenças se e então, ela vem muito em formato de regra. Por exemplo, se eu falar com fulano, então ele não vai gostar, então ele vai ficar chateado. Se eu tirar uma nota baixa, então é porque eu não aprendi direito, ou então é porque eu não sou uma boa aluna. Então são pensamentos mais em forma de regra, de pressupostos. E as crenças centrais seriam crenças mais enraizadas ainda, que a partir das crenças intermediárias, vamos pegar até o exemplo que eu dei agora, né? Se eu tirei uma nota baixa, então é porque eu não aprendi direito. E aí eu te pergunto, e se você realmente não aprendeu direito? O que isso significa sobre você? Aí você poderia dizer: significa que eu não sou uma boa aluna. Não sou uma boa aluna, não sou boa, nesse caso, seria o que a gente chama de crença central, que ela vem muito em formato de eu sou ou eu não sou de determinado jeito. Ela é muito mais global, é uma interpretação mais absoluta sobre você ou sobre as coisas, porque as crenças não é só sobre nós podemos também ter crenças sobre o outro e sobre o mundo. Por exemplo, a outra pessoa é assim mesmo, fulano não é bom, o mundo não é justo. Então, são crenças que a gente vai aprendendo. Essas crenças nada mais é do que um comportamento que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Porque quando a gente não nasce sabendo tudo que a gente sabe hoje ou pensando tudo que a gente pensa hoje. Então, foi a partir da nossa história, do meio em que a gente cresceu, conviveu, com as pessoas, né, com quem nós tivemos a interação, que a gente foi aprendendo a enxergar as pessoas, a gente mesmo e ao mundo ao nosso redor desse jeito que você enxerga hoje. O pensamento na TCC, na terapia cognitivo comportamental, é uma das coisas que a gente mais observa, porque é a primeira coisa que aparece, né? É a sua primeira interpretação. E a gente vai, na terapia, aprofundando para chegar nessa crença central. Como eu falei no começo, nem toda crença ela é necessariamente ruim ou desadaptativa. Podem ter crenças que são adaptativas, só que elas não são o completo oposto. Por exemplo, se eu antes achava que eu não era uma boa pessoa, então agora eu sou uma ótima pessoa. Não é o completo oposto do que a gente tem hoje. É uma forma da gente reestruturar. E é justamente isso que a gente trabalha em terapia, na reestruturação de crenças que hoje na sua vida não são boas, não são adaptativas, não te ajudam em nada, porque elas podem muito te paralisar.
Por exemplo, se eu acho que eu não sou boa, se eu acho que eu não vou conseguir, que eu sou um fracasso, que eu não mereço ser amada, pode ser que isso dificulte você dar um próximo passo. Pode ser que isso dificulte você até mesmo se arriscar num novo emprego, num novo relacionamento. E nosso objetivo, inclusive em terapia, não é zerar uma crença. Se hoje você acredita 100%, por exemplo, que você não é uma boa pessoa, a gente não vai zerar essa crença porque não tem como. Veja, como eu falei, você cresceu num ambiente onde você aprendeu coisas que faz com que você hoje enxergue dessa maneira que você enxerga. A gente não tem como zerar completamente isso. Não tem como a gente restaurar de fábrica, entende? Então a gente precisa reestruturar. Não tem como zerar, mas tem como a gente reestruturar e isso não ser algo tão prejudicial para você assim. Mais uma vez, as crenças seriam, os pensamentos seriam, né, formas de enxergar você mesmo, a forma como você se vê, como você atribui valor a você, a forma como você atribui valor e juízo também para as outras pessoas e para as coisas que acontecem com você. E aqui fica o convite para que você reflita na sua vida o que passa em sua mente imediatamente diante de algumas situações. Outro exemplo que eu vou trazer para você. Imagine que alguém que você ia sair, né, desmarcou com você em cima da hora. Né? Você marcou um encontro e a pessoa desmarcou. Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Eu vou trazer aqui hipóteses, tá? De repente você pensou assim: fulano não quis mais porque de repente viu que eu não valia a pena, ou ele não está mais interessado, ou conheceu alguém mais interessante que eu. Isso sempre acontece comigo, nunca vai dar certo para mim, eu nunca vou conseguir me relacionar. Percebe quantas coisas podem passar na sua cabeça? E pode ser até mesmo que diante dessa reflexão que você faz, isso te leve para outros momentos da sua vida. Ah, já aconteceu isso antes comigo, porque fulano também já fez isso, realmente então a pessoa não tem interesse por mim e nunca vai dar certo para mim. E diante desse pensamento, a gente poderia aprofundar mais. Em termos de crença intermediária, que é aquela regra do se e então, você poderia de repente falar assim: bom, se ninguém quer sair comigo, então eu vou ficar sozinha para sempre. Se a pessoa não aceita o meu convite, então é porque eu não sou interessante ou eu não sou boa o suficiente. E se a gente aprofundar em termos de crenças centrais, como a gente falou que é mais enraizado, seria esse eu sou. Então é porque eu não sou boa, eu sou insuficiente, eu não mereço ser amada, eu sou feia. E aí eu te pergunto, você consegue identificar esses elementos na sua vida ou situações que você já passou e que você se viu pensando dessa forma? Então pode ser como eu falei, diante de um convite, né, que foi rejeitado, ou que foi desmarcado, de uma prova que a nota não foi tão boa, ou de uma outra prova que você reprovou, ou de um emprego que não deu certo. Olhe para você, tenha essa autoobservação para que você consiga compreender o que passa na sua cabeça e quais são as conclusões, as interpretações que você tem a partir do que acontece com você. Porque essa é uma das premissas, inclusive, da terapia cognitivo-comportamental, de que as coisas que acontecem conosco, as coisas que aconteceram, né, em nossa história, a nossa história de forma geral, ela é importante. Só que é muito mais importante a forma como você enfrenta e como você lida com isso hoje. E o que eu sempre falo é: se você estiver passando por isso, se identificando com situações como essa, e principalmente se está te causando muito prejuízo ou sofrimento, não deixe de procurar um psicólogo para te ajudar. Caso você queira, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo para ver se eu tenho algum horário disponível, de repente, para te atender, ou eu posso indicar alguém que possa te auxiliar nesse processo também. Me conta aqui nos comentários se você já sabia que a terapia cognitivo comportamental trabalhava nesses 3 níveis, se você sabia o que eram essas crenças e se esse vídeo fez sentido para você. Se fez sentido para você, não deixe de curtir e de encaminhar para alguém que também possa se interessar pelo assunto. Um beijo!